CVV, boa tarde. Entendi. Aham. Eu não era o mais falante das pessoas, mas eu acho que até tinha bastante amigos. Eu gostava bastante de jogar bola. Eu era uma criança normal, eu gostava bastante de Pokémon e, sei lá, andar de skate também, surfar. Meu pai, ele sempre foi fissurado por surf, completamente. E a minha mãe, ela sempre seguiu a dele também, eles se conheceram na praia. E o meu pai, ele sempre foi mais rígido mesmo sendo todo esportista e tal. E minha mãe sempre foi mais amor. Eles são meio que um clichê, mas eles são incríveis. Então, tem muita parte do que eu sou agora, mais sensível e tal, tem muito a ver com isso. Mas meu pai também foi fundamental, porque não dá pra você ser só coração, né? Você precisa saber das suas responsabilidades e do que você precisa fazer, porque você tem que fazer. E é incrível, quando você é adolescente, tudo é tão mais visceral, né? Você sente mais as coisas. Hoje em dia você vê o quanto aquilo era pequeno, mas na época tudo era imenso. E você tá com o mundo inteiro de coisas que estão esperando que você faça, eles querem que você seja responsável, eles querem que você seja, sei lá, que você tenha um corte de cabelo normal, eles querem que você seja tudo que na verdade você pode não ser, sabe? Que às vezes você simplesmente não vai conseguir ser aquela pessoa nunca. Há muita disputa sobre tudo, sabe? A disputa sobre o ego, a disputa sobre a sua roupa, a disputa sobre a sua identidade. E é aí que é muito fácil você se perder na sua autoestima também. Como eu definiria a internet? A internet é tudo que existe de mais legal depois de pizza. No meu caso, a internet me deu esperanças e me salvou. Porque se não fosse por ela, eu realmente teria fundado em isolamento. Eu tenho certeza que a internet dá esperança para muita gente, ainda mais pelo senso de comunidade. É legal ter pessoas com quem você pode conversar e se identificar, mesmo que elas não sejam idênticas a você. E qual é o meu papel aqui na internet? Sabe o que descobri? Eu descobri que eu não posso representar ninguém. Eu não posso representar nada. Eu só posso representar a mim mesmo. A internet é um facilitador. Ela junta pessoas, mas ela também pode te afastar se você não tomar cuidado. Com essa criação da imagem ideal das pessoas, eu acho que acaba não sobrando espaço pro negativo, pro vazio. Você não tem direito de parecer triste ou de estar carente. Se você fica preguiçoso e se contenta em só parecer ser com a imagem ideal que você posta, você vai cair nessa armadilha de se sentir cada vez mais sozinho e distante, e os seus likes, os que você recebe e os que você dá, e os kkk que você recebe e os que você dá, sempre vão parecer pela metade. A solução não tá na internet. Depende muito de quem usa mesmo. É um bom filtro. Tem que ter um bom filtro. É engraçado. Eu vinha pensando uns dias atrás sobre como, ao mesmo tempo, viver em São Paulo talvez tenha contribuído com inúmeras coisas, sabe? Toda essa cidade grande, sabe? Aqui todo mundo quer entrar na melhor faculdade, aqui todo mundo quer ter o melhor curso, aqui todo mundo quer ter um carro bacana. Acho que nas outras cidades também, na verdade, mas é que aqui você tem contato com muitas pessoas, muitas pessoas. E numa escala muito global também, né? É que você está se comparando ao mesmo tempo com o mundo inteiro. Minha mãe biológica era garota de programa e ela foi embora do Brasil quando eu tinha poucos dias de vida, me deixou com os meus pais, que são meus pais até hoje, que são meus pais de verdade, meus pais adotivos.
Meus pais adotivos são maravilhosos, eu amo muito, muito, muito. Eu não poderia ter pais melhores, nunca tiveram problemas com a minha sexualidade, com o fato de eu fumar maconha. Eles super entenderam sempre o meu lado, porque eu sempre fui muito responsável. E eles são meus melhores amigos. Meu pai teve AVC quando eu tinha uns 6 anos de idade, eu acho, 6 ou 7. E eu tive que cuidar do meu pai durante toda a minha infância, basicamente. Eu deixei minha pré-adolescência, boa parte da minha adolescência, dedicada a ser um filho legal. Não dá problema pra casa, sabe? Meus pais passaram por muito perrengue e sempre me deram tudo, sempre fizeram tudo por mim, mesmo passando as piores dificuldades. Então eu sempre quis retribuir muito, sabe? Eu quis ser um filho perfeito pra eles. Ele perguntou se você me acha muito novo para certas formas de pensar. Com certeza. Por quê? Desde pequeno, né, que eu vejo que tem uma diferença de pensamento das crianças da mesma idade. Sempre foi meio estranho mesmo. Olha só como ela fala de mim. Eu sofro maus tratos em casa. Tinha dificuldades em me enturmar, tinha dificuldades em me sentir parte das coisas, das pessoas, tinha dificuldade em me sentir feliz, alegre, realizado. Tive que lidar com os meus sentimentos sozinho, não tinha com quem compartilhar. Tive responsabilidades de adulto, então eu cresci muito rápido. As dificuldades de ser jovem, meu filho, ao mesmo tempo que ele tá buscando encaixe porque é necessário pro crescimento dele, ele tá num mundo muito hostil, muito preconceituoso e quadrado. Tem que trabalhar rápido, tem que saber tudo cedo pra você fazer logo um dinheiro, se estabilizar numa coisa que você nem é feliz, você nem sabe o que é ser feliz ainda, você tá querendo descobrir, mas você já tem que estar pagando aluguel, você já tem que ter o que comer. Isso não faz o menor sentido pra mim, mas a gente tá aqui, igual um bando de macaquinho sendo testado no laboratório, seguindo ordem e seguindo o sistema, porque é isso que a gente faz. A gente tá aqui. Somos medrosos. O medo do fracasso é tão real para jovens quanto é para adultos. Só que o jovem mal sai do ensino médio, quando ele tava mandando nude lá pra galerinha que acabou de esticar por causa dos montes de hormônios que explodem no nosso corpo, pra tomar a escolha que a sociedade define como definitiva. De ser pobre, de ser adotado, de ser gay, esses não foram grandes problemas, assim, na minha cabeça, na minha vida, a ponto de eu dizer que a depressão surgiu psicologicamente por causa desses traumas. Não foi. Foi uma coisa que nasceu comigo. Meu corpo tem problemas para desenvolver certos químicos e isso dificulta a minha capacidade de lidar com o mundo e com as pessoas. Eu acabo sendo muito mais intenso, muito mais preocupado, muito mais ansioso. E o tempo inteiro eu tenho que estar olhando como eu estou me comportando. Tem que estar de olho em mim. E que, clinicamente, eu tenho depressão. Só não sabia que tinha o nome de depressão até muito tarde. E esse vídeo é uma reflexão gravada sobre uma pergunta que eu me faço constantemente na vida. Por que eu, depressão? A depressão é uma doença, cujas causas são endógenas, que significa que é genética ou hereditária, ou por causas externas. Algumas situações que acometem a pessoa, que fazem com que ela entre nesse quadro depressivo. Eu acho que eu descobri que eu tava com depressão, acho que é logo nessa transição entre adolescência e jovem adulto, ou adulto, não sei. Eu tava completamente perdido na faculdade, eu não tava conseguindo bem nas notas, eu tinha acabado de terminar um relacionamento também. E aí eu tive essa explosão de coisas, assim, acontecendo na minha vida, negativas. E aí, como minha autoestima nunca foi das melhores, nesse momento ela foi pro mais baixo possível. A depressão, ela chegou assim, sem bater na porta, sem fazer nada. Ela só chegou e quando eu vi, eu não conseguia mais encontrar muito prazer nas coisas. Eu comecei a perder minha identidade. Eu perdi todos os meus hobbies. Eu tava perdendo cada vez mais meus amigos. Eu não conseguia mais sair, me relacionar. E aí eu vi que eu tava me tornando um cara nulo, assim. Eu simplesmente tava perdendo todas as minhas características pessoais. Ao mesmo tempo veio a ansiedade também, porque na depressão é esse looping, né, de pensamentos, e pensamentos que não param e não param.
E você não consegue escapar deles, você vira um refém da sua própria mente. Você não consegue. É muito louco isso. Você... Não sei, você queria ter um botão para fazer ela parar, para fazer com que ela calasse a boca, mas isso não existe. Então você simplesmente deixa. Eu deixei, né? Quando você está depressivo, simplesmente não importa muito a sua saúde. Você não tá ligando muito para isso, sabe? Você não tem uma perspectiva nem sobre o dia seguinte. Você não quer saber do dia seguinte. Na verdade, você queria que tudo terminasse agora, entendeu? E aí, nisso também vem o cigarro, às vezes vem as bebidas. Eu cheguei a ter alguns problemas com bebidas sobre isso. Como era terrível para mim conseguir dormir, achar um descanso, sabe? Calar minha mente. Às vezes eu sempre pegava ali aquela garrafa, entortava ela. E aí eu via que quando eu tava bem louco, eu conseguia dormir, sabe? Eu conseguia calar um pouco a minha mente. E eu simplesmente dormia. Era horrível, porque eu dormia com tudo rodando, mas pelo menos eu dormia, sabe? Pelo menos eu conseguia descansar, finalmente. Por mais que a ressaca depois fosse terrível também. Difícil você tolerar o sofrimento. E como é difícil, a gente começa a fazer e a utilizar artimanhas tais como adições, dependências, codependências. Em busca dessas ações, desses recursos, provavelmente eu vou cair mais na escuridão. Não é muito inteligente, mas a gente faz isso porque a gente começa a lidar com comportamentos autodestrutivos. A depressão não é como qualquer tristeza, ela é uma coisa um pouco mais potente e intensa. Então, quanto pior você fica não querendo levantar da cama, impaciente, puto, mais você se afunda nessa merda. Ela vem e se expressa às vezes em tristeza e raiva. São os dois sentimentos mais fortes que existem. E quase sempre começa com a raiva, onde eu tenho um grande choque de estresse, meu corpo entra num parafuso enorme. E logo depois eu tenho só tristeza, onde eu dou uma diminuída mesmo, dou uma depressivada legal e fico mal durante um tempo. E a depressão, como ela é capaz de pegar uma coisa desse tamaninho, que é neutra, só uma observação da vida. Você só tá sozinho, ok, acontece. Você gosta de estar sozinho. De repente a depressão pega isso e transforma num grande monstro onde você não pode ficar sozinho de jeito nenhum, porque você vai ficar mal e abandonado. Isso significa que ninguém gosta de você ou que você não gosta de ninguém, o que é pior, porque você se sente um monstro. E na verdade não é isso. A depressão, ela intensificou tudo que há de ruim, de pior e conseguiu tirar o brilho de tudo que eu via de bom e que eu já tinha de bom. Eu acho que é impossível a gente olhar e falar, pô, eu tive uma vida 100% feliz, sabe? Eu acho que isso não existe. E a gente ficar nessa procura também 100% do tempo também é algo tóxico, sabe? A gente vai ter certos dias que a gente vai falar, meu, hoje eu não acordei bem, sabe? Hoje eu tô com raiva. E eu tô com raiva mesmo, porque eu vou estar com raiva, eu não vou conseguir mudar isso, sabe? Você não pode dizer para as pessoas que você está se sentindo mal. Porque isso, elas vão dizer pra você que você tá fraco, elas vão te chamar de incapaz, sabe? Elas vão falar pra você que a vida é maravilhosa, cara, sai dessa, sabe? Ainda mais hoje em dia, num mundo tão visual e tão cheio de Instagram, de fotos, de vitrines virtuais, é muito fácil você acabar achando que você não é o suficiente, que você tem uma vida que não é legal de ser mostrada, sabe? Que você tem um corpo que não é legal de ser mostrado. E eu acho isso completamente tóxico, assim. Eu quebrava coisas. Quebrava de raiva, muita raiva. Eu tinha que jogar pra algum lugar, tinha que sair de mim. Então eu quebrava vidro. E se não fosse suficiente, se quebrar minha mão socando a parede não fosse suficiente, eu tinha que sentir mais dor. É como se meu corpo tivesse com fome. Eu acho que o ato de automutilação é um ato de autossabotagem e de querer se salvar ao mesmo tempo. Porque eu, depressão. Encara, parceiro, porque sim. Não tem Deus, ninguém é amaldiçoado, ninguém é nada, só é. Então vai ser. Talvez eu não quisesse muitos holofotes, eu não quisesse muitas pessoas perguntando sobre minha depressão. E eu também já tava de saco cheio dela, sabe? Você se sente cansado o tempo inteiro, mesmo deitado na sua cama. E
E aí chegou uma hora em que eu falei, cara, eu simplesmente vou tratar isso da forma mais simples e prática. Eu vou me matar. Eu acho que os jovens cometem suicídio porque, talvez da mesma maneira que eu me senti, é algo muito difícil mesmo de explicar, mas não é pela poesia da morte, não é pela vontade de chamar a atenção, até porque não faz o menor sentido. Você vai morrer e acabou. É algo que parte de voltar à inexistência. É como se voltar à inexistência fosse o único caminho para você realmente ficar em paz. Não é algo que você pensa ou que você dança junto. Não é algo que você chega pensando que essa é uma boa ideia. Ah, vou me matar porque é uma boa ideia. Não. É um sentido de que acabou. Você não tem porquê. Só de estar aqui respirando sem ter porquê é doloroso. Dói. Sabe? Tá na sua cabeça, tá no seu peito, mas dói. É uma sensação física na boca do estômago. E não faz o menor sentido estar vivo, sabe? Tem que acabar. E você, uma hora acaba. Você tem que ter coragem. Você toma essa coragem no momento de desespero. Você não tem pra onde correr. Não tem com quem falar. E eu acho que tem uns 2 anos que eu pensei suicídio e fiz. Suicídio é o ato de se matar. Sui, si mesmo. Caedes, ato de matar. Dessa forma, a pessoa atua para que ela se autoaniquile. O suicídio, ele choca, porque é uma morte violenta e repentina. E como assim uma pessoa escolhe se matar e abreviar, né, a hora da morte dela? Mas aí eu atravessei a rua, eu abri a porta e aí eu vi um corpo pendurado por uma corda. Pânico gelou meu peito, era minha irmã. Eu tinha achado que ela tinha sido assassinada. Eu não achava que ela tinha sido se suicidado. Mas aí eu vi todos os relatos e... Enfim, ela se suicidou. Era inegável que ela queria isso. Então, essa aqui eram algumas coisas que eu separei, que eram da Arielle. Ela gostava muito dessas coisas de monstro, né? Essa foi a última boneca que ela ganhou de presente, né? Esse aqui também foram os últimos quadrinhos que ela estava fazendo já no final, que ela gostava também dessas coisas de artes. Ela guardava tudo, ela guardou a vela dela de 18 anos, né? É que tem bastante material. É aqui, ó. Ela tinha uma energia terrível. Ela era como criança, era terrorista. Ela não parava quieta, ela subia, ela pulava, entendeu? Vivia aprontando. Que ela é um pouquinho maior, tá? A Arielle era uma moça bem comum, ainda mais nas gerações de hoje em dia, que gosta mesmo de ficar na frente de uma tela, de um celular, de um computador, né? Então ela era bem na dela, ela só não era de ter turma, de ir pra balada, essas coisas. Ela terminava que ela estava sempre com a mãe e com os irmãos, né? Ela sempre foi muito família, muito mais presa à família. Gostava de rock, Led Zeppelin, essas coisas, Chaplin. Ela lia muito, bastante.
Ela lia se deixasse mais de um livro por dia. A Arielle, ela postava na internet fotos com a galera reunida, a galera dela, ou alguma coisa interessante, uma reflexão, uma música, uma coisa desse tipo, né? Era o que todo mundo faz. E para dizer as coisas, que ela não falava com palavras, ela marcava nos livros as citações dos livros, né? Ora, quando seu olhar te fixa por muito tempo no fundo de um abismo, o próprio abismo penetra em você. Então ela tem essa coisa de deixar os rastros, né? Porque ela era muito sutil de dar mensagens subliminares, né? Ela chegou a pegar uma revista de psicologia e ela marcou vários pontos sobre o que era o suicídio. Ela tinha plena consciência. Ele está explicando o que é depressão, o que é angústia, então ela estava consciente do que era. E aí, entre os avisos que ela nunca deu, mas que ficou guardado e foi descobrir depois, 90% daqueles que tiram a própria vida dão sinais que irão fazê-lo. Esse aqui é um dos desenhos que eu encontrei. Talvez eu tenha dado sinais, talvez não. Talvez não tenha sido clara. Não é culpa de ninguém, além de mim. Eu não tive coragem de pedir socorro. Outro desenho dela significativo, de costas para o espelho, né? Mas isso estava muito escondido. E, por último, isso foi o que eu achei no fundo da agenda dela. Eu não consigo, não dá, eu desisto. Acreditem, melhor para todos vocês. Gente morta não decepciona ninguém. Eu sinto muito, mas é verdade. Adeus. Por que a Arielle se matou? Essa é a minha maior indagação. É a indagação de todos os que gostam dela. Existem várias motivações para uma pessoa se matar. E é um reducionismo a gente falar, essa pessoa se matou porque tinha transtorno bipolar. Essa pessoa se matou porque estava com depressão. O suicídio, ele é multifatorial. Porque, olha, se você apresenta uma única explicação, né, aí é pretexto para esse diz que aumentar, sabe? E aí a gente nunca vai saber exatamente, né, qual é a verdade, porque a verdade morre com a pessoa que se mata. Eu nunca precisei sair de casa. Acho que foi uma escolha que eu tomei quando a gente começou a namorar. E por questões de dependência, mas porque minha mãe sempre foi minha melhor amiga. Foi tudo pra mim, foi minha deusa, é minha musa, é tudo. Minha mãe é uma das melhores pessoas que eu conheço e não é porque ela é minha mãe, sabe? Eu tenho sorte de ter uma mãe como ela. Ponto final. Chegamos! Ai, bonequinha. Coisa mais lourinha. Hello! Coisa mais linda, que gostoso. Tem comida? Tô brincando. Caraca, já mudou tudo aqui. E aí? Às 11 horas lá fora estão dando flores. Botei ontem. Isso, café? Grande já. Aí. Mas e aí, gente, como é que vocês têm vivido aqui? Caminhando. Eu quase não fico em casa, filho. Quase não fico em casa. Quando eu não tô aqui, tô na tua avó. Na tua avó, tô na tua irmã. Então, eu quase não fico em casa, não. Quer trocar de cadeira? Mas é no final de semana, que aí eu cuido das minhas plantas. Carão. Aqui, ó. 3, 2... Foi? Desde pequeno que eu vejo que ele não era muito entrosado com a família. Por exemplo, se tinha um almoço lá em casa, ele ficava no quarto. Eu achava,
né? Que era porque ele não, como não era filho, talvez ele mesmo se sentisse não fazendo parte disso. E não era. E isso já era um sinal. Depois que a gente vai vendo e que vai vendo qual os comportamentos de pessoas que têm essa tendência, e aí que a gente vai chegando Ligar os mesmo. E pontos. aí a coisa também do homossexualismo, porque quando... Homossexualidade. Homossexualidade, desculpa. Eu tinha percebido, mas eu queria que ele chegasse para mim e falasse, contasse. Então, se ele não chegou perto de mim para falar, é porque ele não está seguro, não está pronto. Então, acho que isso também foi um ingrediente a mais para essa coisa da depressão e tudo. Quer dizer, ele sempre foi o filho perfeito para mim. E ele achou que talvez, ele me falando, ele talvez não fosse mais perfeito. Foi quando ele veio e falou. E eu falei para ele, para mim não importa. Isso para mim não importa. O que importa é que você é meu filho. Eu quero que você seja feliz. Existem etapas do comportamento suicida, que vão desde o pensamento suicida e parte para a ideação suicida, depois temos o planejamento suicida, até a atuação de fato. Até os 25 anos, o córtex pré-frontal não está desenvolvido plenamente. E uma de suas funções é a tomada das decisões. Como é que você vai tomar a decisão mais importante da sua vida, que é parar com a sua vida nessa fase? Quando eu tava na depressão, eu tava completamente nesse círculo vicioso, assim, de pensar sobre depressão, de pensar sobre suicídio o tempo inteiro. E, não sei, é um refém que você vira mesmo. Aí eu reverti todo o meu ciclo vicioso de pensamentos negativos para apenas um objetivo, que era conseguir me matar. Eu corri atrás disso o tempo inteiro. Eu falava com pessoas da gringa, pessoas de 10 mil lugares, que também estavam correndo atrás disso, sabe? Existem realmente comunidades sobre isso. Na internet, existe qualquer coisa que você procure. Por mais que ao mesmo tempo, nesse momento, você não se sinta... Você para de se sentir uma aberração por estar pensando, sabe? Aquelas coisas tão doentias. Ao mesmo tempo, eu não sei se é completamente saudável, sabe? Mas eu simplesmente tinha que estar ali. Eu tinha que estar ali discutindo, não sei. Eu tava nessa obsessão. E não era um pensamento meio triste sobre isso, sabe? Na verdade, havia um certo alívio, sabe? Eu via isso de uma forma que eu ia conseguir calar minha mente, sabe? E eu acho que é por isso que eu simplesmente vivi em função disso durante uns 2 meses. Na própria internet, eu vejo que muitos jovens procuram sobre suicídio pelo lado glamorificado de Hollywood, talvez, da poesia que tem na morte, no suicídio, que eu realmente não enxergo, não vejo nada de bonito, hoje, com outra cabeça. E eu sempre achei que eu planejaria meu suicídio. Como essa ideia estava na minha cabeça desde pequeno, eu realmente pensava que ia deixar uma carta, que eu ia planejar uma coisa assim. Mas quando aconteceu de verdade, não foi planejado. Foi um ato de desespero, foi quando meu corpo não sabia o que fazer, minha cabeça não sabia o que fazer. E eu não falei com ninguém. Eu não deixei carta nenhuma. Eu não fiz nada. O ato é impulsivo. Então, existe uma impulsividade, né, surgindo que, inclusive, revela uma das 3 características do comportamento suicida. A impulsividade é uma delas. A ambivalência, da qual a pessoa não quer se matar, mas ela quer matar uma parte dela, também é uma outra característica. E a rigidez de pensamento, que Schneidman fala de tunnel vision, que é como se a pessoa só pensasse rigidamente uma constrição de pensamento e que, no final do túnel, aparece o suicídio. Aconteceu fazem uns 2 anos. E parece que a sua mente também, ela consegue, de certa forma, apagar isso, não sei. Eu acho que é um estresse pós-traumático, talvez. Tudo aquilo vira meio que um borrão
E você mesmo gosta de ficar acessando isso todo dia. É difícil para um corpo desse, que foi criado para isso, para sobreviver, custe o que custar, entender como é pensar contra essa natureza. É uma briga comigo, sabe? É muito diferente, é muito... Ninguém te explica como lidar com isso na vida, no colégio, em lugar nenhum. Quando você materializa aquilo, sabe? Quando você vai para execução, não sei, você percebe que, cara, realmente é necessário muita coisa, sabe? Muita coisa. Porque antes eu tava só no planejamento. E eu não tinha dado nenhuma data específica para conseguir fazer isso. Aí aconteceu a ligação e só foi. E eu recebi uma ligação, era da faculdade, e tinha passado alguma data. Eu tinha cometido mais algum deslize, assim. Eu já tava nessa onda de 10 mil deslizes na minha vida inteira. Eu já tava me sentindo terrivelmente mal sobre quem eu era. E aí eu vi que eu tinha perdido uma porra de uma data. E nesse momento, quando o telefone desligou, eu só fui lá e aí eu comecei a fazer. Foi algo completamente automático. Foi louco isso. Eu não sei direito como que isso aconteceu. Eu não sei o que aconteceu na minha mente pra ter sido dessa forma. Eu tava em casa, eu já tava no ápice de uma crise, eu tava sentindo dor emocional, dor em estar vivo, dor em não conseguir parar de pensar por um segundo. Até que nesse dia eu bebi com remédios, 20 comprimidos e álcool. E disso só tenho flashes. Eu lembro que eu tive um flash, assim. Eu apaguei, sei lá, eu não sei quanto tempo se passou direito. E quando eu vi, eu tava com uma corda, assim, na viga e... Eu não sabia quanto tempo tinha passado. Eu tava só, sei lá, chorando durante algumas horas. E eu vi que esse foi... Não sei, acho que esse foi o mais perto que eu cheguei de conseguir. Eu não sei, o tempo, em algum ponto, deixou de existir. Na hora, eu tava ciente, mas depois, já tendo passado por isso, tendo sido afetado pelos remédios, eu agora não consigo dizer como tudo aconteceu, quanto durou. Menor ideia. Eu não sei, eu acho que também, quando você tá nesses casos extremos, o seu cérebro também vai para um extremo, sabe? Eu acho que talvez ele seja meio racional. Ele, sabe, ele tem um senso de preservação, sabe? E no suicídio, você precisa romper isso, sabe? Você precisa romper uma coisa meio irracional do seu cérebro, uma coisa natural, sabe? Um apelo pela vida, sabe? Mesmo que você não pense, sei lá, algum senso de sobrevivência vai gritar e você vai tentar sair daquilo o máximo possível. Talvez tenha isso que tenha acontecido, eu não sei. Eu não sei dizer. Eu senti um arrependimento, eu tô fazendo uma coisa muito errada, o que minha mãe vai pensar, o que minha mãe vai pensar. Eu chorei no banheiro, eu lembro que quando eu me arrependi, eu chorei. E eu pensava ao mesmo tempo, não pensa nisso, já foi, deixa, só vai te dar bad, deixa, passa, já foi. E aí eu só deitei no meu quarto, fechei a janela. Acho que tava meio próximo da minha mãe chegar e tal. Aí depois eu só saí de lá, eu não contei sobre isso pra ninguém. Eu ainda não entendi direito como que eu saí, sabe, do meu pior pra conseguir caminhar ainda um pouco. Sabe, pra caminhar com a minha vida. Eu não entendi como que eu consegui fazer isso. Hoje eu vejo que se eu tivesse morrido naquele dia, eu teria deixado de amar muita gente. Eu teria deixado de me amar muito. E de ser amado pelas pessoas. E teria perdido numa batalha com um inimigo muito estúpido. Todos somos suicidas em potencial, dadas as circunstâncias. Ou seja, em momentos de vulnerabilidade e fragilidade, a gente pode sim pensar na morte como possibilidade. Você já tentou se matar? Já. Com 12 anos de idade. Tentei me matar
uma situação em que foi bastante complicada, porque minha mãe tentava várias vezes o suicídio e eu, cansada da situação, da briga dos meus pais, da falta de compreensão, por que eu tinha que ser uma adolescente, né, tinha que lidar com todas as situações complicadas. E um dia eu cheguei, peguei todos os remédios da minha mãe, os coloquei todo dentro da minha boca. Minha mãe, que ironicamente, né, eu a salvei de várias tentativas, ela me pegou com a boca na botija, na verdade, com as várias medicações, e ela falou: menina, você tá louca? E bateu em mim para que eu pudesse colocar os remédios para fora. Ela falou: o que é que você tá fazendo? Eu falei: eu estou fazendo a mesma coisa que você tenta fazer sempre e eu não consigo compreender. Ela: já pro quarto. E aí eu fui pro meu quarto e eu fiquei até a hora do jantar, né, chorando, desesperada, desamparada. E aí depois a minha mãe me chama, né, pra gente jantar, comida requentada, né, e nada foi falado. Porra, cara, nós precisamos falar sobre suicídio! Quando eu olho pra trás, tem um Henrique que realmente morreu naquele dia. Mesmo. Morreu. Uma parte minha morreu. E eu não. Eu já voltei sabendo de tudo isso. Eu tava consciente de tudo que eu tinha causado. E tava sentindo culpa por isso. Eu acordei da morte diferente. Eu quis viver de verdade. Quem vê acha que a gente se dá bem. E a gente se dá mal. Vamos tentar recriar. O quê? Recriar. Criar a telinha. Eu tô sem óculos. Eu não gosto quando ela fala da Arielle. Eu saio do quarto, eu fujo, eu corro. Vilão também não fala. É um quadro que a Arielle pintou quando fazia pintura. É um caminho. Como pode ser visto, ele não acaba aqui, ele continua. A gente não sabe pra onde, mas continua. A Arielle se matou porque ela estava doente. Uma doença chamada depressão. Eu fiquei em torno de 2 anos extremamente perturbada com o que tinha acontecido. Por muito tempo eu tive raiva. Agora eu tenho a idade dela, eu tenho o cargo dela, de mais velha. E eu vejo quantas coisas são duras. A gente tenta imaginar como é a dor dos outros, tenta se colocar no lugar, mas nunca vai ser a dor da pessoa, porque a dor de cada um é particular. Não importa a empatia que você tenha. Vir aqui nos lugares que eu vinha com ela, eu acho que deu um outro significado para esse caminho. Então, tudo ficou mais leve, talvez, mais fácil de lidar. Você se acostuma, né? Você aceita. Se conforma, não. Jamais você se conforma com uma coisa dessa. Sempre vai doer. Sempre vai machucar. Mas você continua vivendo. O sobrevivente que perde alguém pelo suicídio, né, ele vive, ele entra como se fosse num tsunami existencial. Então, eu costumo falar, né, e indagar quem mata quem quando um suicídio acontece. É importante o enlutado procurar ajuda, mas nem sempre ele vai conseguir procurar imediatamente, logo depois que o suicídio acontece. Porque exatamente pelo estigma que tem, ele não acha que ele vai ser amparado. E a gente precisa entender que cada um sofre à sua maneira. Cada um também vai, sim, lutar à sua maneira.
Nunca falei isso pra ele. Mas eu me senti muito culpada por não estar presente. Imagina se tivesse acontecido, sabe? Eu poderia ter impedido aquilo. A família dele, o Gustavo, os amigos que estavam mais próximos dele no momento foram as pessoas que conseguiram fazer com que ele ficasse forte e sair dessa. Isso me fez ficar mais sensível a essa presença que a gente tem que ter na vida das pessoas. Cadê o Pokémon Go? Eu sou uma Pokémon. Não é Pokémon Go, é bicha Go, vida Go, humanos Go, everybody going. Ó o Breno fazendo arte ali, ó. Ai, podia filmar esse Lá vai o gatinho, Breno, ele é ó. mais bonito que Lá vai o tudo. Breno, ó. Quando o Henrique tá bem, é muito bom. É muito bom. A casa é muito feliz, é tudo muito feliz. Quando a gente tá bem. São as pessoas que eu mais amo no mundo, minha família. Eu não tenho pai, mãe, não tenho família. Eles são minha família. Então pode até piorar mais um pouco. Não, vou fazer meu melhor, quero melhorar. Eu tô aí. Pra mim e por nós todos. O Henrique é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Até mais importante que os próprios membros da minha família. Eu considero ele realmente como um irmão. Eu acho que se o Henrique realmente tivesse se matado, eu provavelmente também não estaria aqui. Uma das coisas que eu pensei muito na minha vida foi quando você me falou que tava com HIV e tal, que você era soro positivo. Eu pensei muito nessa coisa de eu ter cometido suicídio, de eu, numa escolha bem assim mesmo, entre aspas, eu ter atentado contra a minha própria vida. E foi quando eu fiz o paralelo de, nossa, o Gustavo deve ter sentido a mesma coisa que eu, só que a diferença é que o Gustavo encontrava em mim alguém para desabafar e com quem ele ia desabafar sobre o meu suicídio. Quem ele ia ter para falar, sabe? Depois você falou que isso te afetaria de mil maneiras. E comigo aconteceu da mesma forma, saca? Foi a mesma coisa para mim. Enfim. Eu acho que o desabafo, ele ajuda de uma maneira gritante a depressão. Muito. Mas, ao mesmo tempo, eu, pelo menos, eu não sei direito o que você pode realmente falar para uma pessoa sobre o que ela deve fazer quando ela tá com depressão. E não tem como você, sabe, dizer uma frase que vai condensar a história inteira dessa pessoa e vai fazer com que ela se sinta bem. Mas eu acho que se você pelo menos se fizer presente quando alguém tá deprimido, sabe? Quando você falar, tipo, cara, eu tô aqui, sabe? Tipo, que merda que você tá assim, mas eu vou estar aqui. Eu acho que isso é o mais essencial. Pelo menos todas as pessoas deveriam se conscientizar sobre isso. Como ofertar luz para quem está na escuridão? É não tentar tirar essa pessoa imediatamente dessa escuridão, porque essa pessoa vai se sentir desrespeitada. Eu acho que uma das coisas que impede as pessoas de falarem sobre suicídio, comentarem como elas se sentem, é a vergonha, é o medo de se expor. Não tenha esse medo. Leva a conversa para alguém que pode resolver. Um médico, um amigo, alguém de confiança. Se você não tem ninguém, confia em você. Mas você tem que levar isso adiante. Ouça pessoas falando sobre isso. Fale sobre isso. Se você não falar, outras pessoas que estão passando pela mesma coisa também não terão voz. O CVV é uma ONG que existe há mais de 50 anos. E eu lembro que quando eu tava muito mal, né, e pesquisando sobre isso na internet e tal, eu cheguei no site deles e lá eles tinham um acervo enorme sobre depressão, sobre ansiedade, sabe, sobre todas essas coisas. E eles facilitavam esse debate. Mas eu liguei pra eles e aí tava esse cara, eu acho que era, sei lá, um domingo, assim, meia-noite, sabe, 1h. Eu falei, meu, tem um cara, sabe, que tá num domingo, que podia estar na casa dele dormindo, e ele tá aqui no telefone conversando com pessoas depressivas, sabe? Passou uma admiração instantânea, assim, e eu falei, meu,
Sabe, se tem uma coisa que eu teria orgulho de ser um dia na vida, era de ser esse cara, sabe? Incrível, incrível. E a partir do momento que eu tava conseguindo mais, sabe, recuperar o prazer nas coisas, eu tinha voltado pra faculdade, eu tinha conseguido resolver as coisas. Eu falei, não, agora eu vou tentar ser esse cara, sabe? E aí eu procurei o curso deles e aí eu entrei naquele universo, assim, eu achei incrível. Enquanto eu ia aprendendo a entender as outras pessoas que eu poderia atender, eu também fui me entendendo, sabe? Eu não tinha entrado lá com esse intuito, mas depois, quando eu vi, realmente aquilo se aplicava a tudo, sabe? As minhas relações familiares, nos meus amigos, a mim mesmo, sabe? Eu podia achar uma maneira de me aceitar também. Acho que ao longo desses 2 anos, atendendo umas 20 ligações por dia, talvez eu tenha atendido ao todo umas 2.000 pessoas. Aqui no CBV as conversas elas não são gravadas, é algo que fica só entre a gente mesmo e o sigilo é absoluto. Então, talvez em outro momento que você queira conversar um pouco melhor, você ligue de novo pra gente no 41. Sempre vai ter alguém disponível. Boa tarde. Tchau. É muito importante, né, depois que alguém tenta se matar, né, que a pessoa esteja amparada por profissionais. Sejam eles psicoterapeutas, sejam eles psiquiatras, né? E aí eu trago outras profissões que eu acho interessante, que eu trabalho, que são pessoas que trabalham com massoterapeutas, com acupunturistas, com terapeutas ocupacionais, com fisioterapeutas, com fonoaudiólogos. Quer dizer, existe uma interdisciplinariedade que é importante nessa ressignificação. Porque se a dor está ficando insuportável, talvez a medicação a ajude, mas não é também a salvação única. Porque não adianta também você tomar remédio e não ter uma ressignificação e uma compreensão do seu processo. É por isso que é um trabalho conjunto. Além dessa rede de apoio, o que é importante é a pessoa reverenciar a história dela. O que quer dizer isso? Né? Existem momentos em que a pessoa foi para o poço existencial dela. Ela viveu o limbo, né? Só que ela conseguiu superar. Esta ideia de que você cai, mas você se levanta, você cai, você se levanta, é isso que eu chamo de reverenciar a sua história. 2 anos depois eu me sinto não preparado, mas eu me sinto mais resiliente. Resiliência é a palavra, sabe? É você dobrar, 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 dobrar. E depois que a tensão passar, porque vai passar, você volta para aquele estado. E você aprende alguma coisa daquele último estado. Eu quero ver o último, porque eu sei que é nojento, mas, tipo, é um filme super legal pra você ver, doidão. Ah, fala assim, os efeitos especiais, são os efeitos especiais. É um som, cara. Nós precisamos, né, ser generosos o suficientes para construir redes de entrelaçamentos que façam com que a hora que você cair, você caiu na rede, você não caiu no chão, né? E mesmo se você cair no chão, né, essa resiliência vai fazer com que você possa falar, caiu, mas você vai levantar. Tá tudo bem, calma lá, tudo passa. A compaixão, a empatia são os elementos necessários para que a gente possa realmente fazer um bom trabalho de prevenção ao suicídio e pós-venção. O meu conselho para uma pessoa que esteja nesse processo de que alguma pessoa próxima fez isso, você tem que fazer tratamento. É muito importante. As pessoas falam, mas o que o psicólogo vai resolver? Ele vai te fazer ver de uma forma totalmente diferente as coisas. E você vai conseguir lidar bem melhor. Você tem que se ocupar, você tem que fazer o que gosta, tem que fazer planos, tem que chegar e fazer desafios. Então, eu falei, eu vou passar na faculdade.
E eu passei. Aí na faculdade eu falei, agora eu quero fazer as coisas que eu gosto. Então eu fui aprender violino, eu fui fazer diversos idiomas, eu fui fazer o esporte que eu gosto. As coisas que nos ajudam, às vezes, são inesperadas, são coisas simples. É como quando uma pessoa vai para a natureza e volta rejuvenescida, bem melhor. Quer dizer, qual é o sentido? A pessoa só ficou na natureza. Quer dizer, ela voltou para sua essência, voltou para algo que faz parte dela. Por exemplo, o que será que é mais agradável? Uma tarde num shopping ou uma tarde num parque? E por que será? Eu costumo usar o skate, o surf, a bateria, pra conseguir escapar um pouco, sabe? Pra entrar em contato mais comigo mesmo, sabe? Uma das primeiras lições do surf é que você não pode ficar completamente rígido, senão você vai perder o equilíbrio, você vai cair. Mas, ao mesmo tempo, você precisa achar aquela linha tênue onde você vai conseguir dar certo, né? E, sabe, aquele momento que tá só você e o mar, sabe? Não tem vento, e o sol tá nascendo, assim, sabe? É muito incrível, sabe? É aquele silêncio. Diz a lenda que o gigante que tá lá na Pedra da Gávea, adormecido, um negócio assim, arremessou essa pedra aqui e as marcas dos dedos dele ficaram ali. Dá pra ver perfeitamente a mão dele ali. Agora, por que ele arremessou a porra da pedra aqui? Tem gente que não tem mais o que fazer. Imagina um gigante muito antes da humanidade aqui na Terra, fazendo porra nenhuma, não tem nem baseado pra fumar. A natureza tem um espaço fundamental na minha sanidade, no meu bem-estar. Porque quando eu tô completamente desequilibrado do mundo dos homens, com as leis dos homens, você tem que ser alguma coisa o tempo todo pra alguém, eu vou pra praia, eu caminho, eu mexo o meu corpo, eu dou pro meu corpo alguma sensação física que ajude a aliviar um pouco a minha cabeça, esse monte de pensamentos. Mas pra uma pessoa que pensa muito, que é tão sensível assim, que sente tantas coisas, quando você vai na natureza e se sente parte de algo tão incrível, não tem como você se sentir mal. Você se sente importante e fundamental. E você se sente grande em vez de pequeno. Se eu pudesse falar pra você assim, se você se sente bem na sua morada existencial, se você constrói um lar, tá tudo bem. Lar significa onde você consegue dar aconchego pra sua alma. E que é isso que eu acho que tá faltando hoje no ser humano.